Os principais destaques dessa segunda-feira e também cobertura do último dia do Fórum de Lisboa, que foi marcado por reflexões sobre o futuro do país, impasses entre desenvolvimento e regulação. Em meio à discussão sobre segurança, tributação e soberania digital, ministros, governadores, empresários e especialistas fizeram alertas sobre os riscos da instabilidade jurídica e institucional para o crescimento do país. Vamos acompanhar, então, na reportagem de Lisier Nassar. Durante a última coletiva, o anfitrião do evento assumiu o apelido. Os senhores viram americanos, os senhores viram italianos, os senhores viram alemães, os senhores viram espanhóis, os senhores viram argentinos participando deste evento. Alguém brincou dizendo, agora nós temos que chamar de Fórum Internacional de Lisboa. Mas se quiserem, podem continuar chamando de Gilmar Palusa. Último dia do Fórum de Lisboa e as atenções se voltaram para os dilemas brasileiros entre regulação e desenvolvimento, com foco especial no ambiente digital, na insegurança jurídica e nas disputas institucionais que travam o avanço econômico do país. Enquanto nesse auditório da Reitoria da Universidade de Lisboa, ministros, governadores, deputados, pesquisadores debatiam assuntos como Big Techs, soberania digital, judicialização da política e segurança pública, já nos bastidores o clima era de preocupação, principalmente com os impactos de instabilidade com medidas como a do IOF. São setores que dependem não de um ciclo político, não de uma legislatura ou algo do tipo, dependem da estabilidade de médio e longo prazo do país, né? Os projetos, a gente costuma dizer na empresa, não são projetos de uma empresa, são projetos de Estado, projetos de país. Você construir uma ferrovia que vai conectar o coração do agronegócio com o porto, você fazer uma tecnologia nova para extrair etanol do bagaço da cana, ou você fazer um gasoduto, são projetos que a sociedade, os governos, a sociedade civil tem que abraçar, e a gente acredita muito nessa estabilidade e na resiliência do Brasil. O tema esquentou depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos do decreto presidencial e a decisão do Congresso que anulou o aumento do IOF. Para tentar resolver o impasse, Moraes convocou uma audiência de conciliação para o dia 15 deste mês. O centro do debate é a legalidade do aumento do imposto. Talvez essa decisão do ministro Alexandre ajude as partes envolvidas nesse conflito a colocarem a cabeça no travesseiro, refletirem e tentarem buscar solução no campo político, que é o campo adequado para isso. Durante os painéis, os participantes discutiram também os desafios de garantir crescimento com liberdade, segurança e previsibilidade, um tripé cada vez mais instável diante da polarização política e da falta de consensos institucionais duradouros. A guerra de tarifas Estados Unidos-China, nós estamos vivendo ou caminhando uma situação de desglobalização, como alguns colocam, e, de novo, isso abre uma série de janelas de oportunidades para nós, se a gente souber canalizar energia para aquilo que são as nossas vocações. Entre os temas mais sensíveis, o embate entre soberania digital e a influência das Big Techs no território brasileiro. Alguém pode falar isso num bar, num restaurante, no emprego, pessoalmente, sem ser responsabilizado? Não pode. Porque pode postar, impulsionar e ter milhões de seguidores. A judicialização da política, que acentua a instabilidade institucional, e a insegurança jurídica, que afeta diretamente investimentos em infraestrutura e no mercado, incluindo o mercado digital, estavam presentes nos discursos. Hoje está claro para todo mundo, né, a interferência do crime organizado, ou a entrada do crime organizado, por exemplo, no setor de combustíveis, no setor de saúde, no mercado financeiro, nos crimes cibernéticos, na negociação de criptomoedas, no resíduo sólido, enfim. Então tem remédio. A gente sabe como eles estão operando, a gente sabe que é possível coibir, a gente sabe o caminho. E aí é se estruturar, equipar, né, nos equipar com o pessoal, com tecnologia, para que a gente possa
fazer o enfrentamento. No painel sobre segurança pública e federalismo cooperativo, autoridades defenderam a necessidade de ação conjunta entre União, estados e municípios. Segundo eles, o combate efetivo ao crime organizado exige vigilância integrada nas fronteiras, nos portos, aeroportos e nas principais rodovias do país. Essas organizações criminosas que se tornam internacionais, elas movimentam perto de 300 bilhões de dólares. Ou seja, não é pouca coisa, não é nada negligenciável. E essas organizações criminosas, elas operam em rede, em múltiplas jurisdições, em tempo contínuo. E as técnicas de abordagem dessa criminalidade não podem ser aquelas que nós dispunhamos quando cuidávamos da criminalidade de esquina de bairro. A gente tem visto um investimento cada vez mais pesado em tecnologia e eu entendo que nós vamos ter aliados daqui para frente. A própria inteligência artificial vai nos ajudar muito a processar muitas informações fiscais e a entender o que está acontecendo, combater com mais efetividade esse crime. Eu acho que há falhas de segurança grave nos provedores, né? E aí eles precisam rever os seus protocolos internos, mas não se trata algo de legislação, sob a minha visão. Eu acho que na nossa visão ele foi muito mais um erro processual do próprio fornecedor, que deveria ter níveis de proteção um pouco maior ali para fim de evitar esse tipo de problema. A 13ª edição do Fórum de Lisboa teve 3 dias com mais de 60 painéis, 350 palestrantes e quase 3.000 inscritos.